Que bom que você está chegando agora aqui no nosso canal para acompanhar esse bate-papo muito importante sobre saúde. Vamos falar de imunidade e a importância dos fatores de transferência para o equilíbrio do sistema imunológico. Mais uma vez, nosso grande abraço. Obrigado a você que está acessando esta live para obter informações sobre o sistema imunológico, sobre a imunidade e também sobre os fatores de transferência. E eu tenho o prazer, a alegria de ter aqui hoje conosco Dr. Gino Françoso, cardiologista, nutrólogo, que fala conosco, que também dispõe aí do seu tempo para trazer informações, nos dar aí explicações, falar conosco a respeito da imunidade e dos fatores de transferência. Doutor Gino, prazer da sua companhia. Que bom estar com o senhor mais uma vez. Seja bem-vindo a essa live. Gostaria que o senhor se apresentasse, falasse do seu trabalho e da sua alegria também de estar conosco neste momento. Boa noite, Evaldo. É um prazer enorme estar falando contigo, com todos presentes, para a gente poder realmente falar sobre o sistema imunológico, como a gente deve atuar, o que o sistema imunológico faz, como a gente pode socorrê-lo, né? Porque a gente fica um pouquinho desamparado às vezes, que exige muito do sistema imunológico e não sabe o que fazer. Então, hoje, preste bem atenção que vocês vão ter eh, as respostas, né? A trilha a seguir para facilitar essa nossa empreitada, que é o resto da vida. O resto da vida a gente vai precisar estimular o sistema imunológico, porque ele está sempre presente e atuando todo minuto no nosso corpo, né? Então, vamos lá, vamos em frente para a gente poder esclarecer tudo. Esse doutor Gino, que é médico, cardiologista, também nutrólogo. Eu sou Evaldo Cunha, para quem está chegando, acabei não me apresentando no começo, mas sou Evaldo Cunha, radialista, jornalista, comunicador, faço um trabalho em emissoras da região da Grande São Paulo e também tenho trabalhado como edificador de vidas, indicando, né, sugestões e profissionais de qualidade como o doutor Gino para cuidar da nossa saúde. Bom, doutor Gino, nunca se falou tanto em imunidade como nos últimos tempos, né? Especialmente quando se chega na época do inverno, nessa temporada do inverno, as pessoas se preocupam um pouquinho mais com a imunidade porque surgem os eventos de gripes, resfriados. O que é que o senhor nos conta de imunidade? O que é a imunidade? Qual que é a importância de se cuidar do sistema imune? Bem, vamos lá, Evaldo. É longa a história, mas vamos resumir. O sistema imunológico é um sistema que foi criado para nos defender, para defender o corpo humano. E nós começamos lá no nascimento. Ele já Sim, começa a trabalhar lá no nascimento. Então, quando a gente nasce, o sistema imunológico começa a ser montado. E 80% do sistema imunológico, ele se baseia no intestino. O intestino é um órgão fantástico para o sistema imunológico. 80%, né, é muita coisa. Só para você ter uma noção, a, o sistema digestório, né, o intestino, ele tem a comunicação interna com o meio externo, é feito por uma camada de célula. E essa célula, ela é praticamente vulnerável, porque uma camada de célula tem uma proteção para o corpo humano, é muito difícil isso, né? Então, o sistema imunológico já começa a trabalhar. Então, quando a gente nasce, se a gente tem o intestino nosso é estéril, quando a gente nasce, praticamente estéril. Mas aí, se a gente tem um parto por via vaginal, a gente capta da mãe, no canal vaginal, os lactobacilos acidófilos, que sim. são bactérias importantíssimas para o nosso sistema imunológico. E se a gente nasce por via abdominal, nós não temos essa bactéria. Já vamos ficar deficitário por uma vida. E isso vai comprometer minha saúde até a morte. Compreende? Porque nós não vamos ter a formação boa, muito acirrada do sistema imunológico. Aí a gente nasce. Aí
Se a gente amamenta, a amamentação em torno de 1 ano e meio para 2 anos, a gente capta uma bactéria chamada Bifidobacterium, que são bactérias importantíssimas para o nosso sistema imunológico, não é? Correto. Então, se a gente não mama ou não mama esse tempo suficiente, nós vamos ter também um comprometimento sério durante a vida do sistema imunológico das nossas defesas. Então, começamos assim. E o intestino, como ele, quando a gente nasce, que eu já falei agora, que ele é praticamente estéril, quando nós estamos com mais idade, esse intestino tem aproximadamente 100 trilhões de bactérias. É uma coisa espantosa, e muito mais do que as células do corpo, porque nas células do corpo nós temos 10 trilhões, de bactérias nós temos 100 trilhões. Nós temos Sim. 300 trilhões de vírus no nosso intestino. Aí o Evaldo e os ouvintes falam assim, nossa, que coisa doida que é o nosso organismo. É uma coisa doida mesmo. Mas se for computar, nós somos mais bactérias do que humanos, né? Que loucura, hein, doutora? É uma loucura. E uma célula só que divide o meio interno do externo intestinal não tem, assim, uma proteção muito grande. Então, ele é vulnerável. E aí que começamos a ação do nosso sistema imunológico, porque ele fica nos defendendo o tempo todo. Porque quando você, por exemplo, essas bactérias se desequilibram dentro do intestino, chamado disbiose, né, que é o desequilíbrio, Sim. o sistema imunológico vai lá tentar reparar. Se entra um vírus da gripe, como você citou, um vírus influenza, qualquer outro vírus, também o nosso sistema imunológico vai lá nos defender. Agora, se o sistema imunológico ele não é bem formado já na infância, né, no nascimento, nós já temos um comprometimento muito grande, por isso que a gente passa uma vida correndo atrás de remédios para tentar nos defender. Você vai buscar, procura um antihipertensivo para a sua hipertensão, você procura um antidepressivo para a sua depressão, você procura um hipoglicemiante oral para a sua diabetes que está começando, mas você montou essa história, você fez essa história e Sim. depois sai recorrendo atrás. Então seria não, é muito mais inteligente a gente poder reparar a base de tudo do que depois ficar correndo atrás de remédios, né? Que não resolve, porque já até o nome já está falando, são remédios, remedeiam as histórias, mas não curam, entendeu? E esses remédios, eles também não deixam de ser agressivos para o corpo humano, porque esses remédios são moléculas que o corpo não reconhece. São moléculas sintéticas que o corpo não reconhece, então tudo que o seu corpo não reconhece, o sistema imunológico tenta repelir essas moléculas. Então elas não são bem-vindas para o nosso corpo. Elas reparam a sintomatologia, sintomaticamente o que você tem, mas eles não reparam como deveriam reparar, que a gente busca essa cura plena para você não ter esse tipo de problema. E para Ou isso, seja, obviamente, o sistema imunológico ele é afetado em todos os âmbitos. Se você for pensar bem, o sistema alimentar, a alimentação nossa, sim. é uma alimentação que parece ser saudável, mas não é. Você vê o caso do leite, da lactose, né? Que o leite, nós não temos as enzimas para digerir essa lactose, esse carboidrato lactose que nós temos, que tem no leite para a gente. Não dá, o corpo humano não aceita. E cria-se as intolerâncias, cria-se as alergias. O caso que acontece com o glúten, que tem o trigo que tem a gliadina, que é uma molécula que o corpo não consegue digerir também.
Então, a gente tenta expulsar, vem o sistema imunológico, tenta mandar essa molécula embora. Vai embora, gliadina. Mas isso acontece com o trigo, com o centeio, com a aveia, com a cevada, todos os transgênicos, principalmente, que está acontecendo. Então, é uma avalanche de problemas que a gente tem durante a vida e o sistema imunológico tem que aguentar esse rojão, tem que trabalhar incessantemente, entendeu? Então, para você entender um pouco que a gente trabalha em cima disso, você ajuda um monte de pessoas também para isso não acontecer. Então, a educação, eu acho, nessa hora, é fundamental. Você pode ajudar uma pessoa e pode levar essa cultura para as pessoas também, ajudar muito no sistema imunológico, para não ficar só na dependência de achar que você não gripa, que não acontece nada contigo, que você é imune para o resto da vida. Não é bem assim, não é? Doutor, um bom sistema imunológico, a base começa, portanto, com uma boa alimentação já a partir da amamentação. Exatamente, você disse tudo. É uma pena, Evaldo, que a gente não nasce com uma instrução adequada da alimentação logo depois da amamentação. O leite materno é o melhor alimento para o corpo humano e disparadamente. Não tem melhor alimento que o leite materno. Não tem. Sim. E acredito eu que não vai existir também. Doutor, os outros sistemas, o senhor falava aí da importância do sistema imunológico, que ele é que começa aí, né, a ação no sentido de defesa. Todos os outros sistemas dependem do sistema imunológico? Sim, o nosso sistema se interage. Se você Sim. pegar o sistema endócrino, ele se interage com o sistema imunológico. Eu acabei de falar do intestino, então o sistema gastrodigestório se interage com o intestino, com o sistema imunológico. O Imunológico. sistema emocional interage. A gente vê isso na clínica diária de pessoas ter um estresse avançado e, de repente, aparece um herpes labial, um herpes genital. Então, a pessoa descontrola e baixa o sistema imunológico e, obviamente, como a gente tem bactérias e vírus no corpo bastante, né, que eu já citei, eles preponderam, compreende? E aí a gente sai atrás de medicamento para poder abrandar essa infecção, não é? E Então, o medicamento acaba prejudicando, né, o sistema imunológico, na verdade, né? sempre vai prejudicar o sistema imunológico, porque principalmente os antibióticos e os medicamentos sintéticos, por causa de ter essa molécula sintética que o corpo não reconhece. Por exemplo, quando você faz a administração de um anticoncepcional não é um hormônio, ele é uma Sim. molécula sintética que imita praticamente um hormônio. E ele faz a ação desse hormônio, né? Só que o corpo tenta repelir essa molécula. Ela não aceita. Ela vai aceitar só se for os hormônios bioidênticos. Aí ela aceita, porque a molécula é semelhante à molécula do corpo humano, né? Então, o medicamento também tem os seus problemas. Doutor, e hoje, diante da alimentação fraca, do jeito que a gente alimenta com produtos que não são saudáveis, qual que é a saída? A gente viu, diante da sua explanação, que é importante ter um sistema imunológico equilibrado para ter as defesas em dia, né? Então, qual que é a sua dica, a sua sugestão? O que é que o ser humano deve fazer para ter um sistema imunológico equilibrado? Olha, o que deve fazer, Valdo, é você não agredir o sistema digestivo, né? Por exemplo, Sim, se você se alimentar, se a gente começar a se alimentar com todos os alimentos alcalinos, como disse lá foi um prêmio Nobel que um alemão, Otto Henry Warburg, ganhou na época, e falando justamente disso.
E se a gente alcalinizar o nosso corpo e oxigenar o nosso corpo, você corre das doenças, você fica afastado das doenças. E ele ganhou um prêmio Nobel, não dá para você discutir com ele. Ele tem razão. Então, a gente deveria fazer a utilização de alimentos alcalinos, não é? Aí sim, você não teria a agressão das citocinas inflamatórias intestinais e o sistema imunológico não trabalharia nesse tanto para não deixar o organismo inflamar, né? Então, você abrandaria e daria muito mais saúde, mais longevidade a esse corpo, não agredindo ele dessa forma. A alimentação nossa realmente parece saudável, mas ela é muito ácida e compromete o nosso sistema imunológico e compromete a nossa longevidade, a nossa saúde, com certeza. Bom, o senhor falou de educação alimentar, né? Nós temos aí uma educação alimentar deficitária. O brasileiro, especificamente, não tem uma boa educação alimentar. Eu vejo o senhor tomar água aí agora, por exemplo, o senhor falava da alcalinização. Infelizmente, nem todos nós tomamos uma água de boa qualidade, né? Inclusive estou tomando uma água alcalina. Que eu, eu tenho um aparelho aqui em casa, na minha clínica, Sim. eu tomo água alcalina, assim. Então, a alcalinização é muito importante, não tem jeito. E a maioria das águas que a gente percebe são águas ácidas. E quando a gente vê assim, programas também, às vezes na televisão passa, de, de povos que têm longevidade e tal, se você for analisar, a água deles é uma água alcalina. Você vê que eles fazem atividade moderada diária, eles dormem bem, elas fazem o ciclo circadiano do sono, compreende? Que é Sim. importantíssimo, ninguém respeita isso. A imunidade precisa ter forças para agir. E um dos pontos é o ciclo circadiano, é o sono reparador. É o adulto dormir de 7 a 8 horas ininterruptas no blackout, sem ter luz nenhuma. Compreende? Isso ajuda bastante, porque reequilibra todo o nosso sistema endócrino. E reequilibrando o nosso sistema endócrino, você está reequilibrando todo o sistema imunológico. Outro exemplo, agora, na época de pandemia, foi a vitamina D, Sim. né? Que não é vitamina, é um hormônio. Esse hormônio D, ele é essencial para o sistema imunológico. Não só para o Covid, para o nosso sistema imunológico. Ele é tão importante, só para você ter uma ideia, Pois não. que é um hormônio que todas as células do corpo humano, todas as células, os 10 trilhões de células que temos, têm receptores para o hormônio D. Olha a importância. E o que ele faz tão importante assim para o sistema imunológico, que é Nosso é, é, assunto aqui o hoje. nosso assunto de hoje? Ele faz com que ele potencializa muitas vezes a ação do nosso sistema imunológico e ele ah, dá todo o respaldo para a agressão que o sistema imunológico faz para o nosso corpo. Exemplo, você conhece a tiroidite de Hashimoto, que é Sim, o hipotiroidismo, compreende? É correto. uma doença autoimune, como a artrite reumatoide é uma doença autoimune. Então, o sistema imunológico é que nos fez essa doença, é que nos atacou para tentar defender e provocou essa doença. A vitamina D, ela vai lá e abranda essa agressão. Olha que inteligente que é um hormônio D, não é? Ele potencializa contra vírus, bactérias e tudo que for agredir e não deixa agredir o corpo dessa forma tão intensa para essas doenças autoimunes. Portanto, existem saídas, existem opções. Você falava da vitamina D, mas hoje no Brasil também e no mundo inteiro temos tido a oportunidade de ouvir falar dos fatores de transferência. Eu gostaria que o Sim, senhor falasse um pouquinho
dos fatores de transferência, essa molécula. É Falo uma sim, molécula, né? Evaldo. É uma molécula. Olha, são os fatores de transferência, eles foram estudados na década de 40, de 1940, tanto é que foi descoberto em 49 Sim. pelo Sherwood Lawrence. Ele estudou isso muito, esses polipeptídeos no corpo humano, para tentar abrandar uma doença na época que até hoje faz volume, né? Que Sim. são as tuberculoses. E na época era um estrondo a tuberculose. Morria muita gente com tuberculose. E aí o Sherwood ele passou a estudar e viu que aqueles polipeptídeos que ele encontrava, que estimulavam o sistema imunológico, poderia ser transferido de um mamífero para outro. E foi assim, foi uma grande descoberta, né? Porque aí ele chamou isso de fatores de transferência, porque está transferindo um sistema, não o próprio sistema, mas a- ele está transferindo a maneira que o sistema imunológico pode ser ativado de um mamífero para outro. Então, pode ser da vaca, pode ser do cachorro, pode ser do homem, todos os mamíferos. Ou seja, Você pode. ele transfere a inteligência imunológica, a memória imunológica de um ser para o outro. Sim, tanto é, Olha, fantástico. a veterinária hoje tem usado muito os fatores de transferência para os animais. Sim, Nós temos usado os fatores de transferência para a nossa imunidade, não é? olha que fantástico. Então, foi fantástico. Uma pena que isso ocorreu lá na década de 40 e ficou no ostracismo, ficou Sim. muito tempo no ostracismo. Eu mesmo, a universidade, ela não fala de fatores de transferência para a gente. Se você hoje conversar com médicos e fizer uma pesquisa, você vai notar que a grande maioria dos médicos não conhece fator de transferência. É danado isso, porque é a nossa base imunológica, né? Se você quiser ativar. Porque o nosso organismo, se você ouviu agora, se a gente estimula lá quando nenê, você vai ter um bom sistema imunológico. Se você não ativa, nós precisamos ativar. E é o que acontece. E a gente precisa estimular, não esperar isso cair do céu. Não vai cair do céu, nós vamos atrás disso. Então, quando você depara na clínica com os amigos, com parentes, para falar do sistema imunológico, todo mundo fala: o zinco é bom, a curcuma é boa, a piperina é boa, tudo é bom, o gengibre é bom, realmente é bom. Mas não é só. Se o sistema imunológico, 80% dele, é proveniente do intestino, você tem que cuidar desse intestino, né? E muito dele. Não é tão fácil assim, não, né? Então, o fator de transferência, quando foi na década, agora no final do século passado, o americano, assim, nobre, que ele pegou e ele transformou o fator de transferência em nanotecnologia. Fantástico. Fantástico. Essa micropartícula ajudou Sim. muito a penetrar dentro do corpo humano, nas nossas células, esse fator de transferência, ampliando a nossa saúde. Ele fez do colostro do leite da vaca a proteína e os peptídeos, ele extraiu de lá, mas aquilo que, do colostro, aquilo que aumentava a imunidade, como se fosse um princípio ativo. E pegou da gema do ovo, da galinha, também os polipeptídeos e as proteínas que aumentam a imunidade. Isso ele jogou em nanotecnologia e desenvolveu esse fator de transferência, que amplia em média 283% a nossa imunidade.
Isso Entende? é ofertado hoje no mundo inteiro, inclusive aqui no Brasil. Ofertado no mundo inteiro e no Brasil também, né? Doutor, e há várias experiências, existem estudos comprovando a eficácia dos fatores de transferência? Existe sim. Se você procurar no Google acadêmico e entrar dentro das universidades, pode pesquisar lá. Por que que eu falo Google acadêmico? Porque tem muito fake no Google. Tem muito Sim. fake. E a gente no Google acadêmico não, dentro da universidade não, são estudos. Pode entrar em Harvard, pode entrar em Oxford, pode entrar nas universidades de Pittsburgh, você aqui, da USP, da Unicamp, e você vai ter os fatores de transferência, sim. Você vai ver da origem dele, tudo, como ele age e o que ele faz. Eu conheci fator de transferência em torno de 95, 96, logo no final do século passado. Mas não eram os em nanotecnologia, eram os fatores de transferência exclusivos. E eu comecei a trabalhar, e como eu peço já rotineiramente os linfócitos T e B, que me dá uma noção do sistema imunológico de cada um. O que são linfócitos T e B? Vamos explicar só um pouquinho. Os linfócitos Pois não, T explica lá. são células produzidas na medula óssea e maturadas no Sim, timo, por isso que ficam os linfócitos T, que estimulam os linfócitos B, que é da nossa imunidade, que eles estimulam também as células NK, que são as natural killer, que são células também da nossa defesa, né? Então, há um estímulo em 283%. Poxa, é grandioso. Aonde você vê a vitamina C também melhorar o nosso sistema imunológico, mas não tem esses índices assim. São índices baixos. Você vê os shiitake, os cogumelos também têm essa particularidade, mas também não chega a esses níveis. E esse cientista americano, ele desenvolveu, além disso, ele desenvolveu um sistema, um fator de transferência potencializado. sim. Aí eu fui até atrás ver isso aí e eu vou passar para todos, né? Ele, Pois além não. do colostro do leite da vaca, das proteínas e os polipeptídeos, da gema do ovo também, captando as proteínas e os polipeptídeos e a nanotecnologia que ele já tinha feito, ele ainda acrescentou o zinco, ele acrescentou a metionina, ele foi pesquisando e vendo tudo que poderia ajudar no sistema imunológico. Ele pegou o IP6, que é o inositol, ele pegou o beta-citosterol, ele pegou o fitoterápico, denominado Cardíceps simensis micellia, e também juntou. Ele pegou o Agaricus blasei, que é o cogumelo do sol, Sim. juntou. Pegou a aloe vera, que é a babosa, né? A nossa babosa, juntou a aveia, o óleo de oliva, os shiitakes, os maitake, que são cogumelos, e chegou numa proporção de 437% de, em média, de aumento do sistema imunológico, né? Então, isso aí em nanotecnologia. Então, depois eu conheci isso em 2010, eu conheci os fatores de transferência e comecei a usar e ver a diferença do fator de transferência sem nanotecnologia que eu utilizava, e realmente esse é bem superior, muito superior. E aí existe um protocolo Sim. internacional de uso, mas eu já há um bom tempo trabalhando, há 36 anos de formado, trabalhando muito com a medicina da longevidade, que é hoje que eu trabalho, e trabalhando em cima dessa imunidade, né, do sistema imunológico, pude perceber também, pela prática diária, que eu
além desse protocolo internacional que existe, eu montei um próprio para Correto. poder, para certos pacientes, como eu faço os exames, eu sei aonde eu aumento, aonde eu diminuo, o que eu faço, e mais todos os aportes que eu posso fornecer para o sistema imunológico de cada um. Então, é um tratamento que eu faço personalizado, né? Bom, doutor, pelo que você explicou, então, o fator de transferência, ele faz o equilíbrio, a modulação do sistema imunológico. Ele não deixa ele nem lá embaixo, nem lá em cima. Faz a modulação, é isso? Exato, ele faz a modulação, mas tem certos casos que você precisa deixar ele lá em cima realmente. Sim, correto. Por exemplo, você pega uma doença como o câncer, né, que é uma doença inflamatória. E o fator de transferência, ele é anti-inflamatório. Então, se você usar um fator de transferência para uma pessoa inflamada ou para doenças inflamadas, está corretíssimo, né? Por isso que ele serve para alergia. Por quê? Porque a alergia é uma doença inflamatória. Por que ele serve Sim. para o câncer? Porque o câncer é uma doença inflamatória. Por que ele serve para o infarto? Porque o infarto é uma doença inflamatória. Por que ele serve para o diabetes? Porque o diabetes é uma doença inflamatória. Porque, entende? Por que ele serve para a depressão? Porque a depressão é uma doença inflamatória. Então, por que ele serve para o reumatismo? Porque o reumatismo já é uma doença inflamatória que todo mundo sabe, né? Ou Entende? seja, tem Então, várias o fator, aplicações, né? exato, várias aplicações, inúmeras, para você ter só um parâmetro, Pois não. praticamente 80% das doenças nossas requer o sistema, ativar o sistema imunológico. Correto, doutor. E qualquer pessoa pode usar fator de transferência? Existe contraindicação, doutor? Sim, tem a contraindicação. A contraindicação se dá, Evaldo, naqueles casos que as pessoas recebem um órgão de alguém, Sim, os transplantados. correto. Porque quando eles são transplantados, eles tomam uma medicação para o sistema imunológico não repelir o órgão aceito, entende? Então, se você estimular o sistema imunológico, ele vai repelir o coração que recebeu, o pulmão que recebeu, o fígado que recebeu, o rim que recebeu, a córnea, sei lá, qualquer coisa que o valha, né? Então, Perfeito. tem essa contraindicação. Doutor, e o senhor citou aí, no caso, o câncer, o senhor citou uma doença. O fator de transferência não é necessariamente um remédio, ele é um suplemento, é isso? Exatamente. Ele não é o remédio de jeito nenhum. Ele é um Sim, suplemento para o sistema imunológico, para você ativar o sistema imunológico. Porque a gente agride ele toda hora. Se você dorme mal, você agride. Se você está em estresse, você agride. Se você não come alimentos alcalinos, você agride. Se você toma remédio, você está agredindo. Então, ele recebe agressões diárias, não é? Toda hora, todo momento. E na hora que precisa, você precisa estimulá-lo. Não adianta você esperar o que ali tem, contando que ele vai te reparar 100%, não vai mesmo, porque ele está agredido ao máximo. Nós precisamos estimulá-lo. E dentro da minha clínica diária, o fator de transferência é o meu melhor estimulante do sistema imunológico, com todos os outros atributos que nessa live nós falamos, pudemos esclarecer, né, a todos, com E certeza. é fácil de adquirir os fatores de transferência. Nós falamos aqui da importância do cuidado com a imunidade. Eu creio que aqueles que estão acompanhando essa live estão aí também interessados em saber como adquirir esses produtos, né? Sim, é muito fácil. Existe um site que você entra, existe que você pode acessar e você adquirir, né? Agora, tem que receber as orientações de Sim, pessoas que possam indicar isso, que possam falar sobre isso daí. Não precisam ser médicos, porque isso aí, você ajudar uma pessoa e você falar, olha, você necessita de um fator de transferência, não é? Isso aí é para amigo. Para sim. amigo, você vai, com certeza, você quer o bem das pessoas, pode oferecer, que sempre vai ter o benefício, sim. E existe esses sites que você pode entrar, né? Nessas lojas,
virtuais que têm o fator de transferência para você adquirir isso. Perfeitamente, E doutor. falo para você, às vezes as pessoas falam, doutor, é muito caro esse fator de transferência. Olha, vou falar rapidamente aqui. Claro que não. Primeiro, que a nossa vida não tem valor, não tem preço. Então, o fator de transferência é muito barato. Em comparação, agora, isso é uma maneira de se ver o fator é uma referência que eu estou dando. Agora, vamos para outras referências. Para aumentar mais de 400% um sistema imunológico, existem alguns procedimentos que se faz. O transplante de medula óssea, que Sim. hoje, com certeza, é mais de R$ 500 mil. Então, se você for comparar com o sistema imunológico, com o fator de transferência para o sistema imunológico, você vai ver que ele é bem barato. Existem outros, existem terapias ah, norte-americanas, alemãs, que se faz isso, mas no nosso valor em euro, em dólar, eles ultrapassam a R$ 200 mil. Então, comparativamente com o fator de transferência é muito barato para chegar nesse nível de ação que ele chega, né? Isso, sem dúvida. É que, na verdade, no Brasil nós somos, né, volta a falar aqui de educação, somos educados errados, né? Nós muitas vezes valorizamos mais a doença, né? Nós gastamos um dinheiro enorme quando ficamos doentes, né? Os médicos estão aí, vocês estão aí para nos ajudar, é claro, é verdade, mas muitas vezes nós esperamos ficarmos doentes e gastamos um dinheiro imenso, e quando falamos em prevenção, no caso aqui dos fatores de transferência, as pessoas às vezes não dão tanto valor, né, doutor? É verdade, isso você falou com a pura razão. É isso aí. A gente precisaria se educar mais, né? Eu vejo que o grande problema que a gente carrega é a ignorância. Esse é um problema danado no nosso país. E a gente precisava abrandar isso daí o mais cedo possível, porque daí você melhoraria a qualidade de vida para as pessoas, você melhoraria tudo, né? O bem-estar das pessoas, a longevidade das pessoas. Então, a ignorância, para mim, ainda ela pega forte. Bom, doutor, então eu gostaria que o senhor, né, se falando em qualidade de vida, se falando em bem-estar, o senhor orientasse, nos desse aí alguns passos, né, para se ter uma jornada de bem-estar a partir dos cuidados com a imunidade, usando aí os fatores de transferência. Olha, os fatores de transferência realmente é um nutriente fantástico. E a gente depara, muita gente, eu tomo magnésio, eu tomo um zinco, eu tomo não sei o quê, eu tomo ômega, eu tomo polivitamínico. Eh, Olha, eu acho legal, eu prescrevo, inclusive, eu acho muito bom, mas Sim. eu tenho dados para tanto, eu pesquiso isso, eu faço os exames complementares, eu faço o exame na consulta médica, né? O exame oral, a gente conversa muito. Então, eu fico entendendo a necessidade de cada um. Os fatores de transferência para o sistema imunológico, ele é fundamental. E como nutriente também é fundamental. Então, se for comparativamente falar, claro que o fator de transferência é mais completo, porque ele é semelhante à nossa amamentação. Se amamentar é o melhor nutriente que existe para o ser humano, ó, então o fator de transferência também é um nutriente de ponta, correto? Até porque os fatores de transferência, eles ajudam em vários aspectos das nossas necessidades, né? Seja na questão da imunologia, também na questão do controle de peso, a questão da beleza também, né? Então, existem várias opções aí com os fatores de transferência, né? Existe sim. Hoje, se você procurar na internet, você vai achar esse fator de transferência, né? O bom transferência.
para poder fazer uso se tiver necessidade e se precisar, procure um profissional da área da saúde que possa orientar na melhor uso dos fatores de transferência, com certeza. Bom, perfeitamente. Eu também faço uso dos fatores de transferência, viu, doutor Gino? Eu Já há também, muito tempo. Evaldo, antes de eu sentar aqui, eu tomei o meu fator de transferência. Eu, aliás, estou na hora de tomar o meu aqui. Tem a glutamina para tomar daqui a pouquinho, né? Que é um aminoácido essencial que ajuda também na comunicação das células, hein? Inclusive lá no sistema digestório, né? Ajuda muito, ele combate o processo inflamatório das células do intestino. É ótimo. Perfeito. Portanto, existem aí várias opções. Quem quiser saber mais informações, pode procurar o doutor Gino, pode procurar por mim também. E, doutor, eu quero agradecer. Gostaria que o senhor fizesse aí as suas considerações finais para que a gente possa terminar esse bate-papo gostoso. Por mim, eu ficaria aqui até meia-noite conversando com o senhor sobre esse assunto. Tenho certeza de que os nossos ouvintes, aqueles que estiverem assistindo esta live, com certeza também gostariam de estar com a gente até lá por volta da meia-noite. Eu também, viu, ficaria até meia-noite, porque é um assunto encantador. Mas, assim, o que eu peço para as pessoas, olha, se cuidem, a saúde é a nossa nobreza, é o que nós temos mais de valor hoje, chama-se saúde. E você pode fazer, ter essa saúde, ter essa longevidade, ter melhor qualidade de vida. Basta, procura um profissional para orientar, né? Não fica tanto atrás de fazer remediações para tentar solucionar um problema que você pode evitar esse problema com antecedência, não é? Então, eu deixo essa, essa ideia para as pessoas não cruzarem os braços, ir atrás, porque tem. Se procurar na internet, vai no Google Acadêmico, tem. Profissionais, tem. Não há problema nenhum e profissionais preparados para isso. Tá E bem? quem quiser saber mais sobre imunidade, sobre fatores de transferência, pode nos procurar. Estamos à disposição, né? O senhor com o seu conhecimento médico, né? E eu também, né? Com esse trabalho de edificação de vida, vou indicar o senhor, as pessoas, né? Para irem até o senhor para saberem mais. Tá ótimo. Agradecido, Evaldo. E olha, Evaldo, uma boa noite para você, uma boa noite aos ouvintes, um beijo no seu coração, obrigado pelo convite, estava ótimo. E se puder, vamos conversar mais, vamos Com fazer o certeza. trabalho, tá? É muito agradável. Com Tá certeza, bom? doutor. Um grande abraço, uma boa noite para o senhor. Muito obrigado mais uma vez pela sua disponibilidade, pelo seu conhecimento partilhado conosco aqui nesta live. Eu quero deixar uma dica aqui para o pessoal que está nos acompanhando para alimentar-se corretamente e suplementar com os fatores de transferência. O senhor falou aí de não ficar acomodado, mexer-se, fazer exercício é muito importante, cuidar de si mesmo, né? A gente às vezes se preocupa tanto com os outros, né? E não se preocupa com Exato. a gente. O senhor falou de dormir do ciclo circadiano, é importante dormir o suficiente e manter bons relacionamentos. Eu sou feliz porque tenho a oportunidade de ter a sua amizade, a amizade de outras grandes pessoas que também têm essa missão de edificar vidas. Um grande abraço para o senhor. Um abraço. Eu vou terminar batendo uma salva de palmas para você. Eu Obrigado. bato, eu bato para o senhor. Gratidão, viu? Gratidão. Obrigado, Gratidão. doutor. Obrigado Tudo àqueles bom? que. Obrigado àqueles que estão acompanhando a gente até agora, que tiveram a oportunidade de acessar o link, e aqueles que vão acompanhar futuramente. Você que acompanhar essa live, um grande abraço. Obrigado, doutor Gino. Até a próxima. Até. Um abraço. Tudo de bom. Abraço.